Sou totalmente na minha, levemente introvertida. Levemente introvertida, com Giliane Vicente. Se eu te dissesse que você pode passar 40 anos da sua vida sem saber quem você realmente é, que comportamentos, dificuldades e até talentos que você sempre achou que eram seu jeito de ser, pode ter um nome, pode ter uma explicação? Hoje eu converso com o Ricardo sobre a sua descoberta do TDAH na vida adulta, sobre ser um introvertido num mundo que pede extroversão e sobre como na alta sensibilidade pode estar o seu maior talento. Essa é uma conversa sobre autoconhecimento, sobre autoaceitação e sobre encontrar sua tribo. Eu sou a Giliane Vicente e esse é o Levemente Introvertida, o podcast que fala com quem sente demais, pensa demais e precisa de um pouco mais de silêncio para existir nesse mundo tão barulhento. Se você sente que a sua energia vive no limite e que a sua sensibilidade te sobrecarrega, esse episódio é um convite para sair do automático e começar a viver com mais leveza, segurança e potência. Vamos lá? Ele sempre foi a pessoa que procurava um lugar silencioso no meio do barulho. Um canto onde pudesse respirar, observar, existir sem ter que performar nada. A ironia é que a vida o empurrou justamente para um microfone, um podcast, uma exposição que ele nunca pediu. E o mais curioso, foi ali, no lugar que ele evitava, que encontrou um abrigo. Porque quando ele começou a descobrir quem era, descobriu não só a introversão, mas também o TDAH e a alta sensibilidade. E aí, tudo começou a fazer sentido. As distrações, a intensidade, o mundo em volume máximo, até as próprias desistências. E junto disso, ele descobriu outra coisa, que aquilo que muitas pessoas acreditam que é defeito, também é fonte de criatividade, também é recurso. Enfim, começou a olhar para si com mais carinho, olhou para sua essência com admiração, porque ela é diversa, ela é rica, e ele é tudo isso junto e misturado. Hoje você vai ouvir a história do Ricardo, um homem que passou quase 40 anos sem conseguir ler o seu próprio manual, e que aprendeu a admirar sua mente, intensa, criativa e profundamente sensível, como o maior recurso que ele tem. Como diz o Dr. Gabor Maté, um diagnóstico não determina quem você é, ele apenas descreve como a sua mente aprendeu a sobreviver. E às vezes, esse modo de sobrevivência também guarda um universo interno riquíssimo, que quase ninguém vê. Vamos lá? Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigada pela sua presença. Eu adorei participar, né, do seu podcast. A gente estava conversando agora há um ano atrás, mais ou menos, né? Sim, sim. Cara, eu também tô bem feliz de aparecer aqui. O nome do podcast do Ricardo, para quem não conhece, é O que você pensa que é. E eu adorei participar, né? E tanto é que eu vou te plagiar aqui nas primeiras perguntas, porque eu sempre gostei bastante do jeito que você começa, né, o seu podcast, com as perguntas quebra-gelo. Mas antes, fala pra Uhum. gente, né, quem é você, por que que você resolveu fazer o seu podcast? Certo. Tem um episódio bem recente que eu já abordei esse assunto. Primeiro falando, Ricardo, né, meu nome, né, e tem disponível lá nos agregadores, né, mas resumidamente, eu entrei, assim, tinha uma época que eu estava na igreja e me jogaram essa bomba no colo, assim, sabe. Eu era o cara que gostava de ficar escondido na minha ali, no canto ali, né. E aí, acho que viram em mim algum tipo de: "Pô, você gerencia bem uma conversa", alguma coisa assim, né, e jogaram no meu colo: "Não, pô, a gente vai fazer um podcast e vai ser você, né". E aí, no primeiro momento foi aquele pavor, né, do tipo: "Meu Deus". Nunca fiz nada assim, né. Mas Como é que eu vou fazer isso? é,
total, até aquele desespero, né, tipo: "Meu Deus, e agora, né?". Mas o que veio depois foi que eu gostei, sabe. Eu gostei, assim, aí talvez tenha um quê de TDAH no rolê, porque eu gostei de uma maneira que eu mesmo corri atrás de melhorar, né. Eu ainda estava fazendo esse da igreja lá, e eu mesmo comecei a aprender a editar, eu mesmo fiquei responsável de publicar ele depois nos agregadores e tal, né. E eu comecei a gostar da mídia em si, então eu estava ouvindo muita coisa para aprender como é que o pessoal fazia normalmente, né. E só que aí, eh, na igreja em si que eu estava, eu não via muito retorno, sabe, parecia que talvez não era uma mídia, assim, que o pessoal se interessava na época, e eu via que eu estava fazendo aquele trabalho todo de editar, sabe, de gravar, de chamar as pessoas pra participar, e que não estava tendo interesse, sabe, o pessoal mesmo que estava lá não estava ouvindo, né. E é Aí eu trabalhoso, né, Ricardo? então, e eu estava sozinho na época, né, porque, assim, tinha gente que participava comigo, teve pessoal que jogou essa bomba no meu colo, mas, geralmente eles gostavam de aparecer, falar e se vira com o resto aí, sabe. Tá. Aí fiquei sobrecarregado e eu não estava vendo um interesse, né, eu falei: "Meu, eu tô trabalhando tanto, mas o pessoal não tá interessado, né". Mas eu já tinha meio que apaixonado nessa mídia, né. Então eu parei um pouco com aquele da igreja falando: "Pra mim não tá dando", mas eu já parei pensando em fazer uma pra mim, né, um podcast pra mim, né. E na época, como aí tem muito a ver com esse assunto que a gente vai falar hoje, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi de fazer um podcast sozinho, mas eu me senti absolutamente perdido nesse negócio de falar sozinho, sabe, essa facilidade que o jovem tem hoje de ligar uma câmera na cara e sair falando tudo assim, tá Palestrar, né? e como se estivesse falando com um amigo, né, assim, é uma facilidade absurda. Ali eu não tinha essa facilidade. Eu ficava, errando e eu ficava falando: "Não, não tá bom, vou gravar de novo". E volta, 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 eu falei: "Ah, pra mim não dá pra fazer sozinho, né". Aí eu chamei na época o meu cunhado, e a gente fez o primeiro podcast mesmo, assim, que foi nosso, foi sobre livros, literatura em geral, né, como ele lia muito, eu lia muito, a gente falou: "Meu, vamos pegar para conversar com gente que lê também, que escreve e tal, né". E aí era bem, eu diria que era um podcast bem aberto, assim, porque a gente tentava explorar tudo quanto é literatura. Os gostos eram muito diferentes, então pegava gente de todo tipo para conversar, né. Esse podcast aí, caso alguém tenha interesse, ainda tem nos agregadores, ele chama Estante Infinita, mas eu acho que ele não chegou a 30 episódios. Eu acho que deve ter uns Mas 20 e foi o pouco, talvez. que te impulsionou, né, a continuar fazendo, né, podcasts. Foi. Ali, na verdade, eu me diverti bem mais ainda do que o outro, porque é uma coisa que eu falei bastante lá, que tinha a possibilidade de falar com gente que parece com você, sabe. Sei lá, eu acho que pra quem tem dificuldade com esse negócio de fazer amizade, né, você fica meio nesse negócio de: "Será que tem gente que gosta das mesmas coisas que eu e tal", né. E proporcionou. Eu conheci bastante gente, assim, que tinha muita coisa parecida, né. Então Foi encontrar sua tribo, né? eu acho que no final das contas, assim, todo mundo tem meio que um anseio de pertencer, né. Você tem que estar fazendo parte de alguma coisa, né. É E biológico, né, não dá é, para escapar, né? sim, não dá. Eu acho que não, por mais que você tenta, ser o autossuficiente, o lobo solitário, eu acho que tem o grupo que você quer estar ali junto, Uma não ilha, tem jeito. né? É, entendeu? Mas E foi aí que aí primeiro impulso você você vê aí. e aí você teve a ideia do quem você pensa que é. O que você pensa que é, ele veio porque eu não sei se eu cheguei a falar isso com você na época, mas eu falei com bastante gente. Que eu fiquei quando 2021, quando eu estava naquela segunda onda do covid, cara, eu fui atropelado por um covid que me deixou 30 dias internado, sabe.
fiquei entubado, Nossa, eu lembro que tudo. você me contou essa história. Nossa, uma história super rica, assim, né? Você já contou algumas vezes, né? Sim, sim, falei algumas vezes. E aí o que acontece é que, assim, a vida não para, né, então o tempo que levou para eu, me recuperar, como eu fui entubado, quando eu saí do hospital, eu tinha o processo de fazer fisioterapia para andar de novo, processo de, cuidar da respiração de novo, né, e assim, a minha voz tinha ido para as cucuia, sabe, eu tinha voz zero por causa do tubo, né, que ficou na garganta e tal, né. Então assim, esse tempo que eu levei para me recuperar, o meu cunhado que fazia comigo, ele começou uma faculdade de psicologia. E aí, quando eu estava de boa, que eu falei: "Vamos voltar?", ele já estava todo enrolado com os negócios da faculdade, né. E E aí eu assim, essa história, quem quiser ouvir essa história, porque, nossa, vale a pena ouvir, tá no nosso episódio, né? Você me convidou, eu participei, e vou até colocar o link dele de novo aí pro pessoal, porque essa história realmente é impactante. né, foi uma aventura. Hum. Que aventura, né? Pois, foi uma bela aventura, né. E aí o que acontece é que como eu ainda estava com muita vontade de ter um podcast, né, aí eu pensei no Quem Você Pensa Que É, porque eu tinha a impressão que, assim, o Santo Infinita, ele se repetia, porque como a gente estava sempre falando só de livros, e as pessoas têm uma história muito parecida quando elas começam a ler, né. "Ah, eu comecei com tal série. Ah, foi porque na escola", né, assim, as histórias costumam ser bem parecidas, né. E acabou que eu estava achando que, tipo, estava bem repetitivo, assim, por mais que eu tentasse, né. Aí eu pensei no Quem Você Pensa Que É como uma possibilidade de falar com pessoas que tenham histórias diferentes, sabe, porque, a ideia por trás do nome do Quem Você Pensa Que é construção de personalidade, né. E aí, isso aí me permitia, sei lá, eu falar desde um médico, um arquiteto, né, e falar: "Meu, por que que você se fez do jeito que você é, né, o que levou você a chegar, né, aonde você tá, né". Eh, e usando usando como ideia base, essa possibilidade de poder falar com qualquer tipo de pessoa, não ficar muito preso num nicho, eu bolei toda a estrutura do Quem Você Pensa Que É, né, que estamos aí mantendo até hoje. E quantos episódios você já tem lá? Cara, a gente chegou no 52 agora, Bastante, né? semana que vem eu vou para os 53, vou soltar já, mas estamos aí, beirando os cinquentinhas aí. Eu sei o trabalho que dá fazer tudo isso. E então vamos lá para as perguntas, né? A gente não precisa quebrar muito gelo, mas eu adoro Aham. essas perguntas, né? Se sua vida fosse uma série ou um filme, qual seria o título? Eita, cara, eu estava pensando recentemente nisso, por conta de um episódio que eu falei com o pessoal sobre filmes, eu acho que ela seria muito parecida com aquele filme lá eu não vou lembrar o ator, aquele cara que fez A Noite no Museu, eu esqueci o nome dele. Não, Adam Sandler? Não, 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 não é o Adam Sandler. é É bem Ben uma coi Stiller. Ben isso Stiller. mesmo. É, só que não é esse filme, é aquele, Ah, eu a sei vida qual que é. a É, eu, eu também esqueci agora, me fugiu o nome, mas eu sei qual que é. Acho que A Vida Fantástica ou A Vida né, do David alguma coisa, né, que ele é um cara que, assim, que ele tá sempre naquela de, tem muitos sonhos, faria muita coisa, mas ele tá ali travado naquele negócio de, né, não eu não tenho coragem de dar o primeiro passo pra fazer tudo isso que eu quero, né. E eu acho que a minha vida foi muito isso, foi muito de pensar 10 vezes numa coisa antes de falar: "Cara, é isso mesmo que eu quero", e mergulhar, sabe. E tem coisa que, assim, pensando, em retrospecto, eu acho que tem coisa que eu teria, tipo, me saído muito melhor se eu tivesse pensado menos. Se eu tivesse feito exatamente como o filme sempre fala de: "Cara, se é isso que você quer, mete o pé, vai mesmo", sabe. Eu acho que, algumas coisas eu fui prejudicado, no sentido de Mas aí pensar demais. é um spoiler sobre o TDAH, né?
que daqui a pouco a também. gente vai falar. Ricardo, você, se considera um introvertido ou extrovertido? Ah, eu sou introvertido, introvertido demais até. Eu acho que nesse sentido, o podcast me ajudou bastante, porque eu comecei a ter que lidar com pessoas que eu nunca vi na vida, então eu tenho que ser o cara que até foi o motivo das perguntas quebra-gelo que eu falei no nosso Sim. episódio, né, e era uma ideia de, cara, uma pessoa que você nunca viu na vida, como é que você começa uma conversa, né. É. E eu lembro de na minha adolescência, eh eu acho que é comum na adolescência, mas em quem é introvertido é pior, você ter aquela pressão do tipo: "Cara, se eu falar coisa errada, eu acabei com a minha vida", sabe, parece que tá todos os holofotes do É. mundo mirados pra você e você falou a coisa A errada, minha vida acabou. né. E então, assim, pra quem é introvertido é pior, e eu acho que vai pra além da adolescência até, né. É. Então, nesse sentido, me ajudou bastante a ideia de você ter que lidar com pessoa que você nunca viu e é você que é o responsável por fazer ela se sentir confortável para falar com você, né. Sim. E qual o personagem, assim, da cultura pop que você mais se identifica? Olha, eu diria, sou até um pouquinho chato, porque assim, eu sempre fui muito cara da filosofia, sabe, de ficar pensando nas coisas. Talvez tenha a ver com essa ideia de ser uma pessoa introvertida, que eu acho que quem é introvertido tá sempre bem mais no seu mundinho, refletindo as coisas, né. Isso é muito vantajoso no sentido que faz você, perceber muita coisa que às vezes passou batido para outras pessoas e tal, né. Sim. Então, eu sempre tive muito nesse mundinho da filosofia, de pensar as coisas muito comigo, né. Falando de personagens, assim, de quadrinhos, por exemplo, eu acho que é daquele tipo do surfista prateado, que é o cara que fica filosofando enquanto tá no universo lá, viajando pra chegar nos planetas, sabe. Legal. Eu vou responder o primeiro, que eu acho muito legal, filme, né. O meu filme, eu seria se a minha vida fosse um filme, seria Amélie Poulain. Você assistiu esse Olha filme? só. Sim, é maravilhoso. E eu Sonhadora, fica muito no pensamento também, né, observando tudo para ver o que que dá para ajeitar aqui, o que que dá para ajeitar ali. ela tem uma coisa que, assim, que do filme, ela tem uma coisa que tá indo pra além do sonhar, né, que ela sonha e vai pra cima mesmo, né. É demais. Né. E música, artista, assim, você gosta de música? O que que você ouve bastante, assim, desde sempre? Eu gosto muito, eu já por um bom tempo da minha vida, pode-se dizer até que foi um rolê de hiperfoco aí, eu toquei bateria, né, e eu tocava naquelas bandas de metal barulhentona mesmo, sabe, aquela Hum. que os caras ficam berrando e tal, né. Muita coisa que eu ouço hoje ainda é parecida com isso, é umas música barulhenta, mas eu acho que coisas que eu volto sempre, assim, tá ali no coração do jeito diferente, porque eu sempre tô voltando, de artista, internacional, eu diria que o Green Day, eu tenho uma história com o Green Day desde a adolescência que eu não consigo largar a mão. É muito bom, agora eu gosto É também. bom. É, não é? É. E o As Green Day letras, né. ele tem uma coisa, assim, que é bem, eh, quando eu comecei a ouvir, foi na época do CD que chama Duke, que era uma letra muito mais adolescente, era um negócio muito mais, assim, baderna, né. Mas de lá pra cá o Green Day ele evoluiu absurdamente no quesito letras, né. E E os ele tinha shows são companhia. muito bons também, né, muita energia. Aham. E olha que interessante, eu conversei com uma psicóloga que eu adoro também, que eu sigo ela no Instagram, a Daphne, e tinha essa pergunta: "Poxa, eu sou introvertido, mas eu adoro música alta". Aí as pessoas perguntavam isso e ela respondeu: "Mesmo que você seja introvertido, mesmo que você seja altamente sensível, eh, esse volume alto te recarrega". Uhum. Né, é como que a introversão e a alta sensibilidade se expressa em você? Se expressa, pode muito bem se expressar
pela música alta. Agora, um ambiente tumultuado é diferente. É, eu achei o estímulo é É. diferente, né. Nossa, Agora, uma coisa você tá ouvindo uma banda que você goste, mesmo que seja muito alto, isso ao invés de te descarregar, vai te recarregar. É muito total. interessante. Tem pesquisas, né, recentemente eu vi algumas que falam, assim, sobre rock mesmo, que tem cara, em N sentidos tem esse negócio da conexão com a energia da música, né, que É. parece extrema para algumas pessoas, mas que ela, sei lá, para mim é muito isso, é um negócio de descarregar energia e você, acaba relaxado. Quando você parou de ouvir, você tá ali, leve de novo, sabe, parece que tira o peso A das coisas da batida, vida. né, a guitarra. Aham, total. E aí quando eu falo de música nacional eu volto naquela ideia que eu falei de Surfista Prateado, eu gosto muito de letra. Então tem coisa que eu tô ouvindo sempre, tipo aquela o Smith, por exemplo, tem umas letras muito que é psicologia, que é sobre, Nossa. não é? Cada letra, Uhum. né. Sim, ela tem muito esse negócio de você olhar pra você mesmo com mais carinho, de você, né, e é uma letra que eu acho necessária, sabe. A gente, às vezes, principalmente se falar de hoje em dia, a gente tá eu diria que a gente tá olhando para o lado errado quase sempre, sabe, né. Exatamente. A Ouço gente bastante. a gente nem tá olhando, né, às vezes parece que a gente nem tá olhando, a gente tá sobrevivendo e tá, como é que se fala? Sempre reagindo, né, para Sim, sobreviver. sim, Então isso para sim. quem é altamente sensível, já é reativo e ainda tem que viver num mundo que faz com que você fique mais hipervigilante ainda, né. Aham. Aquele negócio de aí tem a ver com a alta sensibilidade, mas eu acho que tem muito a ver com o TDAH também, que é essa pressão que a gente sabe, eu já comentei várias vezes, em vários episódios, que pra mim a fase adulta também foi complicada no sentido de você, ter obrigações de adulto que parece que elas te colocam no modo automático, desse jeito que você falou, de hipervigilância, de você não, é só compromisso, você tem que fazer isso e aquilo, e trabalha, e paga conta, e lembra, né, da roupa, da comida e sabe? É muita É. coisa, né. A minha sobrinha, que tem 22 anos, eu lembro quando ela fez 19, ela falou: "Ai tia, é muito difícil ser adulto". Aham. Porque e ainda mais, assim, a mulher ela quer trabalhar cedo, assim, quer fazer várias coisas, então a partir do momento que ela começou a trabalhar, ela já percebeu que mudou tudo, né. É, e muda mesmo, cara, tem vários memes na internet, né, eu tenho um que eu gosto É. muito que fala, você ser adulto é igual você se perder da mãe do mercado, mas pra sempre. Pra sempre. Ai, Deus. E muitas pessoas, né, assim, algumas pessoas que eu já conversei também, mesmo na minha história, a gente não sabe, né, o que é alta sensibilidade. Você descobriu que você era altamente sensível por causa do TDAH ou foi o contrário? Olha, pra falar pra você, assim, sinceramente, eu parei pra entender esse negócio da autossensibilidade depois que eu falei com você, sabe. Porque até então, assim, o TDAH ainda era uma novidade pra mim naquela época, né. Mas assim, tem coisas que você percebe, padrões da sua vida, do seu comportamento, que você percebe que não bate com o das outras pessoas, né. É. Igual esse mesmo que você falou de lugares, cheios, que é uma coisa que, assim, que é difícil você explicar pra quem é neurotípico ou pra quem não tem essa alta sensibilidade, É difícil pra que caramba. é difícil porque assim, a ideia de diversão, né, do neurotípico de você estar num lugar, assim, que é só barulho e todo mundo gritando pra ser entendido, pra conversar, É. nossa, isso pra mim gera até pânico de pensar. Pesadelo, né. É. Porque eu não é difícil de explicar, porque a pessoa não tá dentro de você para conseguir entender.
Então, a gente ouve muita coisa do tipo: "Nossa, mas como você é complicada. Nossa, mas como você é cheio de coisa. Se diverte, se Uhum. solta. Nossa, o quanto eu ouvi isso na minha vida, 'se solta', vai, se solta". Nossa, É como eu ouvi se bastante também. fosse o assim, tivesse muito errado, né. "Nossa, eu não tô me soltando porque eu não quero, Aham. Eu já ouvi então bastante algum também, problema eu tenho". né. Eu tenho um amigo que eu sou amigo da família dele inteirinha, que ele, sabe, amigo de muito tempo já, gente boa demais. Ele até participou de alguns episódios, né, do Quem Você Pensa que ele é o extremo oposto que eu. Ele é um cara que ele vai chegar pra animar a festa. Ele é um cara que eu acho que é quase impossível você conhecer ele, assim, e não gostar de cara, sabe. Porque ele consegue fazer, o lugar ficar mais divertido, né. Só É que, cara, um talento, né. é um talento. É Só um que, assim, jeito de funcionar. eu acho maravilhoso, mas, por exemplo, quando tem alguma coisa que tipo, eu não sei te dizer, mas, assim, quando eu tô em um lugar que tentam me forçar, igual você falou mesmo, essa: "Não, se solta aí, dança com a gente". Ai, cara, parece que é o oposto. Eu gosto muito quando eu tô em algum lugar que ele solta o clima pra você dar risada e trocar ideia e tal, mas, assim, quando tem uma cobrança de olhar pra mim e falar: "Não, vem junto também, vamos ba", aí me dá uma quebrada. É quase que uma obrigação ali, né, você tem que demonstrar que está se divertindo, copiando alguém, né. Eu tenho uma minha irmã mais nova, ela é muito extrovertida. E assim, quando ela chega, ela ilumina o lugar de tal maneira, mas esse é o jeito dela. A única coisa que eu faço é Hum. ficar admirando, mas eu não assim, eu vi mui a gente foi muito comparada, né, ao longo da vida, porque todo mundo me achava a esquisita e ela a simpática. Nossa, deve ser horrível isso. E assim, depois de muitos anos que eu fui entender, né, o que que era isso, o que era introversão e autossensibilidade, eu falei: "Poxa gente, mas olha que legal, na família tem um extrovertido, tem um introvertido, que se complementa, Né. por que que todo mundo tem que ser igual, né?". Então, eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, é muito legal, o meu filho, por exemplo, ele tem zero problemas com isso, sabe. Eu não consigo ver esse tipo de trava que eu sempre tive nele, não consigo ver, é zero. Ele é esse tipo de é o tipo de pessoa que você vai colocar ele no meio de uma galera que ele não conhece e ele vai conseguir ficar de boa ali, mesmo sem conhecer. Ele vai conseguir. E eu penso nisso com, tipo, pra mim é um terror. Você vai jogar numa sala com 4 pessoas que eu não conheço, meu, que eu faço aqui? Mas olha só, e conta pra gente então, como é que você descobriu? Você foi atrás, assim, para tentar entender o TDAH? Como é que tudo começou, assim, a fazer sentido para você? Então, eu descobri porque o meu filho tem também. Hum. E aí o que acontece é que, assim, eh, falaram na escola pra mim que era bom ele passar num psicólogo, um psiquiatra, porque tinha uma chance absurda dele ter TDAH, né. Porque ele tem mais o H do que o resto tudo, que é o negócio da hiperatividade, né, ele é do tipo que ele não consegue fazer uma coisa só. Ele tá fazendo uma coisa começando outra, ele tá jogando videogame e ouvindo vídeo no computador, sabe. Não dá pra fazer uma coisa só. E aí na classe ele mostrava muito isso, porque ele ficava inquieto, então ficava trocando de cadeira, ficava indo na frente e volta, e conversa e não sei o quê, né. E as professoras falaram que ele tinha uns 80% pra mais de chance de ter TDAH, né. E na época, eu não entendia muito bem o que que era TDAH, né. Pra mim o TDAH era muito parecido com aquele negócio da dislexia, e é a pessoa não conseguir mesmo prestar atenção, né, ela ter aquele problema de foco de verdade, né. E o TDAH eu descobri depois até,
que ele é um nome ruim, né? Porque o TDAH não é falta de atenção, falta de foco, né? Ele é o contrário, ele é excesso. Você tá excesso de foco, porque você tá, tipo, o problema é que assim, é, não tem como garantir que você vai focar no que todo mundo quer que você foque, sabe? Tipo, às vezes você tá ali no trabalho, tem coisa que tem que ser feita, mas um barulho na rua vai te tirar a atenção, sabe? Uma pessoa falar uma coisa atrás de você vai tirar a atenção do que você tá fazendo pra ver o que era aquilo lá, né? E é uma coisa involuntária? Por exemplo, você está fazendo uma coisa, de repente aparece outra na sua cabeça, e aí isso te sequestra? É, total. Eu lembro assim, continuando assim aquela história que eu falei do meu guri, como eu não entendia muito bem o que que era, eu falei: "Meu, eu vou começar a pesquisar o que que é TDAH", né. E aí nisso, como eu já estava muito nesse mundo dos podcasts, eu comecei a procurar podcast pra ouvir de gente que falava sobre TDAH, né. E eu lembro que um desses que eu estava ouvindo para entender melhor o que que era eu não tinha a menor ideia de que eu também tinha, né, eu estava tentando entender qual que era do meu guri, né. E eu lembro de um cara ter tipo ele me descreveu num exemplo de TDAH, ele falou assim: "Ó", eu lembro até do nome do episódio, era TDAH era sequestro da atenção, sequestro da atenção, né. E aí ele falava que era tipo assim, você tá na sua casa lavando a louça, e aí enquanto você tá aqui lavando a louça, você lembra que você tem que lavar a roupa também. E aí você parou aqui a louça e vai pegar o cesto de roupa ali. Só que nesse processo de pegar o cesto de roupa, no meio do caminho você viu, sei lá, o cocô do que o seu cachorro fez. E aí você já esqueceu da roupa e focou no cachorro aqui, no limpar o cocô, tá ligado? Nossa, mas isso tá me parecendo menopausa também para as mulheres. As mulheres vivem falando isso, então como é É, complexo. dizem que é parecido, né. Mas o que acontece é que no decorrer do dia, você começou tipo umas 30 coisas e não terminou nenhuma. E aí você tá cansado como se tivesse feito todas elas, sabe. A tua bateria foi embora, só que aí você tá tudo pela metade. E aí no final do dia você olha e fala: "Cara, tem metade de louça lavada, metade da roupa, o cachorro limpou você limpou metade do chão, mas não deu a ração". Você saiu começando um monte de coisa e não terminou nada, porque, a atenção vai para aquela coisa ali, e aí no meio daquele processo sua atenção já vai para outra, né. E aí quando ele descreveu isso no episódio, eu lembro de eu ter mandado o podcast pra minha mãe, falei: "Meu, ouve isso aqui cara, porque esse cara tá falando de mim, não tá falando do Nicolas, que é meu filho", né. Aí E aí você começou a entender e sim. pôde ajudar ele também, né, seu filho. É. Não, e principalmente para mim, foi uma surpresa, porque, inclusive aqui em casa, eu cito como exemplo, a minha mulher foi a primeira a fazer terapia, né. Ela começou por conta de uma ansiedade, coisa assim, mas assim, ela falava bastante de: "Cara, você podia fazer terapia também, porque é muito bom e não sei o quê". E na minha cabeça era um negócio assim, nunca fui contra, mas era um negócio assim: "Cara, o que exatamente que eu vou falar lá?". Eu não sei, não tem nada na minha cabeça que seja uma questão no momento pra eu estar tendo que trabalhar em terapia, né. E aí, quando eu comecei a perceber esses padrões que eram a minha vida por conta do TDAH, começou a fazer muito mais sentido a ideia de: "Cara, preciso fazer terapia para entender isso melhor", né. Preciso Então, pra conversar mim com alguém sobre isso, né. então, pra mim foi uma surpresa, né, e até no sentido que você falou de ajudar o meu guri também, porque como ele estava isso aí tem uns, acho que de 3 anos talvez? Provavelmente uns 3 anos que a gente já sabe mesmo que é o TDAH, né, ele estava meio que ali, 10 para 11 anos, então ele estava meio que sem entender um monte de coisa ainda, até sobre o comportamento dele, e pra mim foi muito mais fácil, eh, sabendo, né, conseguindo entender esses padrões e entender que isso era TDAH, pra mim foi fácil tentar ajudar ele em vários aspectos de: "Cara, isso aqui que você tá fazendo é porque você tem o TDAH e tal, né". Aí é mais Hum. fácil voltar, Ricardo, como é que assim, hoje, né, depois de descobrir, depois de começar também a fazer terapia,
Como que isso mudou o que que isso mudou na sua vida depois de você se descobrir, né, com TDAH? Eu diria que, assim, uma pessoa com TDAH, ela não consegue viver sem um mínimo de organização. Porque tem esse problema mesmo da atenção ir para outro lugar e você vai deixando a coisa para trás sem fazer, né. Então eu acho que, assim, que depois que eu, descobri que eu tenho mesmo, tem um monte de coisa que eu fico tentando fazer no sentido de simplificar A sua eh, rotina. a rotina, principalmente a rotina, né. Coisas, por exemplo, básicas como tudo que eu tenho que levar para o meu trabalho vai ficar num canto junto. Porque se eu pegar e ir deixando pela casa, invariavelmente eu vou esquecer. Eu já esqueci tudo que você imagina, eu já esqueci mochila, eu já esqueci uniforme, eu já esqueci marmita, tudo que você imagina eu já esqueci. Então, assim, nesse sentido de, entender que você tem que fazer esse tipo de coisa, organização, e pra mim, eu não sei se é uma questão para o meu guri, porque o TDAH ele é complexo porque ele tem, cara, tem coisas, assim, que faz parte do transtorno que é, tipo, meio que o oposto de uma pessoa para outra, né. Então Tá. tem coisas que eu não sei se é problema para o meu filho, por exemplo, mas pra mim, eu tenho muito problema de motivação, né. Que aí a gente explica com aquela ideia de ausência de dopamina, né, o córtex pré-frontal não desenvolve do jeito que deveria, então você produz menos dopamina, então você tem uma necessidade de coisas que têm uma recompensa mais rápida. Então, qualquer coisa que você pensa que é um processo para você fazer, tipo: "Ah, eu tenho que trabalhar 15 dias nisso aqui e a minha recompensa vai vir depois desses 15 dias", cara, é difícil demais, cara, e é uma coisa que se você não tiver, focado naquilo, com organização e de preferência aí, é claro que passando no médico antes e tal, mas de preferência tomando um remédio que meio que ele Ajude, né. regula, ele regula, ele, a Ritalina, aquele o Venvance, que é os mais conhecidos, eles são, estimulantes. Então ele regula essa sua falta de, Certo. né. Aí, tendo isso, e você tendo essa noção, porque tem pessoa que às vezes acha que só tomar o remédio já resolve, né. Ele vai te dar um estímulo, mas se você estiver focando na coisa Desorganizado, errada né. ainda, Se você vai estiver muito desorganizado, você vai ter até uma motivação mais rápida ali, né, mas você não vai ter essa rotina mais adequada para você, no caso, né. E aí entra o problema da atenção também, né, que assim, você tá lá, com a tua dopamina em dia, mas tua atenção tá indo pra outro lugar. Seu trabalho continua sem fazer, sabe. Então é um conjunto de coisas, tem que ser multidisciplinar nesse sentido, você tem que ter, constante na tua cabeça a ideia de que você tem que organizar o que é fundamental. Tem várias dicas hoje que você, vê internet, gente que é especialista falando, por exemplo, essa ideia que eu falei da demora de ter uma recompensa, tem gente que resolve isso quebrando as tarefas pra, tipo, ter uma recompensa mais rápida. Mais Então rápido, né. quer dizer, uma tarefa de 15 dias eu faço 1/3 em 3 dias, outro terço, e aí eu vou tendo recompensas de ter terminado aquelas partes, né. E já vem uma recompensa antes, né, pra não ter que Sim. esperar uma só lá no final. E olha que importante você conhecer o jeito que você funciona, né. Para você saber como é que estratégia que você vai tomar, né, que você vai desenhar. Você sabe que, assim, alta sensibilidade é uma coisa que confunde muito também, porque, assim, os autistas, sentem têm muita sensibilidade, né, a barulho, a Uhum. cheiro, a toque. Então, eu também sempre fui muito confusa. Eu sempre achei que eu tivesse alguma coisa, e eu ficava com medo, por exemplo, será que e se eu tiver um transtorno e eu não estou cuidando disso?
Aham. né? Isso dá medo mesmo, porque cheiro para mim é uma coisa impressionante. Eu sinto Mesmo? qualquer cheiro e pode estar longe, alguma coisa pode estar longe, eu já sinto o cheiro. Roupa, se a roupa ela for muito grossa e se tiver uma etiqueta então, Uhum. raspando a pele, nossa, eu enlouqueço com a etiqueta. Eu tenho essas coisas também. E pensamento demais, pensar, 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 né, porque como, as pessoas sensíveis elas olham para uma coisa e não é um olhar, normal assim, né, a pessoa olha, ok, a gente olha, fixa e percebe tudo daquela coisa. Isso Uhum. gasta uma energia fora do comum, né. Nossa, demais. Porque imagina que você está numa sala com 10 pessoas, e aí você vai estar prestando atenção nessas 10 pessoas, né. Uhum. Mais no pensamento que tá na tua cabeça. Aham. Aí é muito bom você saber mesmo com que você tá lidando, exatamente para você, eh, ter artifícios, né, de, por exemplo, você sei lá, na escola do meu guri falam que para ele fazer prova, como ele tem relatório psicológico, neuropsicológico, tudo, né, falam que se ele achar que ele precisa, ele pode fazer sozinho em uma sala, sabe. Olha que Ele legal. po ele pode pedir por mais tempo do que outros alunos, né, dependendo muito do como eu falei, o TDAH ele tem 1.000.000 de manifestações que às vezes nem parece, você olha pra pessoa e fala: "Meu, você não é, você é outra coisa", e é também, porque tem muita coisa mesmo, né. Então tem esse negócio de, se você acha que demora mais pra pensar nas coisas, na escola dele ele consegue mais tempo. Se o problema é esse negócio da sensibilidade, barulho, bagunça, cara, também dá pra você, fazer numa sala sozinha. Ô Sil, Isso eu de acho que mais vai cair tempo. aqui no podcast uma sinfonia de cachorro, que todo mundo na minha rua tem cachorro aqui, viu. Não tem problema. E tem até um programinha também que depois eu te passo se você quiser, que ele faz Hum. uma limpezinha, assim, né, no Olha, ruído. que maravilha. Então, assim, mesmo que saia o cachorro, não tem problema, a gente gosta de cachorro. Ah, tá bom. E deixa eu voltar aqui nas perguntas, né, que senão eu fico aí entretida. Eh, a gente estava falando da alta sensibilidade. A minha estratégia eu fui criando estratégias também, né, ao longo da vida. Então, por exemplo, no trabalho eu sempre citava: "Olha, eu produzo melhor se eu estiver trabalhando sozinha". Então, quando eu falava essa palavra Uhum. mágica, "eu produzo melhor", aí, como eles queriam trazer circunstâncias ali para eu render mais, então eu tinha ajuda nesse tipo de coisa. Mas, eu lembro que eu procurei uma médica também, psiquiatra, para conversar com ela, para poder entender, será que eu não estou Uhum. negligenciando alguma coisa da minha saúde? E aí foi uma conversa também sensacional, porque ela me explicou, né, o que a minha questão é a ansiedade. Então ela me explicou exatamente qual seria o tratamento, e eliminou outras alternativas. Depois de um tempo ali conversando com ela, né, eu fiz algumas consultas para ela também ter certeza. Mas assim, você conversar com um médico, você conversar com um psicólogo ou você conversar com uma pessoa, por exemplo, que já tem, né, que já tem esse diagnóstico, ajuda muito, né. Total, cara. É muito aí deve ter menos de um mês, bem recentemente eu estava falando com o meu psicólogo, e tem coisa que você demora pra você, entender que a motivação, né. E eu estava falando pra ele que eu passei a minha vida inteira brigando com regra, sabe, coisas que tem muita regra pra fazer? Então só pra, resumidamente, pra dar um exemplo, eu desenho desde que eu me entendo por gente, sabe. Mas eu sempre tive problema pra fazer aquelas regras que fazem o seu desenho ficar profissional, tipo você fazer esboço, você estudar perspectiva, proporção, essas coisas que você tem que usar régua e tal. Eu sempre gostei de fazer desenho livre. E aí o meu desenho livre ele acaba saindo mais errado que os outros, porque não tem as regras que deveriam ter, né.
Entendi. Mas pra mim sempre foi uma dificuldade absurda, toda vez que: "Ai, eu quero só fazer um desenho, não quero ficar fazendo cruzinha e não sei o quê, e risquinho pra sair o desenho", né. E aí, isso aí, cara, me fez desistir de muita coisa na vida, sabe. Eu tive esse mesmo problema quando eu tocava bateria, que eu mencionei, porque eu nunca fiz, aula mesmo com professor que vai ensinar a técnica, tudo foi muita coisa de aprender de ouvido, né, tudo que eu toquei eu aprendi de ouvido, né. Então assim, eu imagino que se eu fosse uma pessoa só que é um paradoxo aí, né, porque eu imagino que se eu fosse uma pessoa neurotípica, eu conseguiria seguir as regras todas e talvez eu fosse profissional mesmo em alguma dessas coisas que eu abandonei, né. Mas aí Sim. eu digo que é um paradoxo, porque assim, eh, parte significativa do TDAH é esse lance da criatividade, né, tua mente vai para outros lugares, então talvez eu não quisesse desenhar ou tocar se eu não fosse também, eu não sei dizer, né. É, porque é muito complexo, né, cada É. pessoa tem ali a sua configuração, né. A primeira pessoa que eu ouvi falando sobre TDAH foi, o doutor Gabor Maté, Uhum. e porque ele fala bastante sobre trauma, né. Então tem até um documentário muito legal que eu acho que tem na Netflix, se eu não me engano, que ele fala bastante sobre as circunstâncias de trauma. E aí ele conta que na época dele ninguém sabia o que era TDAH. E ele é médico, né, e ele já tinha sofrido muito na vida e não te fazia ideia, né, do que é. Aí um dia, uma pessoa falou 2 ou 3 coisas que se encaixou nele, aí mudou completamente. E ele tem um livro sobre TDAH também que é aclamado, assim, no mundo. Só me passa de novo o nome, porque eu não vou lembrar de cabeça, Tá. mas eu fiquei curioso, assim, Nossa, porque ele é uma luz, assim, no mundo, esse médico, uhum, porque ele fala muito de trauma de desenvolvimento, né, que são, por exemplo, uma criança muito sensível. Uma hum, criança muito sensível, ela absorve muito os humores dos pais. Então, se uma casa ela não ela tem alguma questão ali de estresse entre os pais, pode ser problema de dinheiro, pode ser, alguma coisa que esteja tirando ali a paz do lar, isso vai impactar essa criança. Então ela vai, nos primeiros 7 anos de vida, ela vai tentar fazer parte dessa família observando tudo que pode dar errado ali, então ela fica mais quieta, uhum, ela não quer que os pais fiquem nervosos, então ela vai ficar mais quieta, ela vai observar cada olhar, cada palavra, e isso acaba se transformando num trauma de desenvolvimento, né, porque na fase adulta, ela vai ter problemas com autoridade também, porque, ela vai ter medo, né, de uma autoridade, porque se ela tinha muito medo do pai e da mãe, ela vai carregar isso para a fase adulta dela. E ele fala muito disso e é uma coisa também fascinante. eu acho que eu poderia me encaixar nisso, sabia, porque assim, hum, talvez não seja uma questão de autoridade, mas assim, pelo que eu percebo até hoje do meu pai, por exemplo, pode ser que ele tenha até um TDAH também, sem ter diagnosticado, né. Mas assim, eu pelo que eu percebo, ele sempre foi um cara muito quieto, muito, absurdamente quieto, falar pouco, assim, sabe. Agora, assim, mais de idade, ele deu uma desencanada, agora ele conversa bem mais, ele interage bem mais. Mas eu lembro dele falando coisas na minha adolescência do tipo: "Meu, você fica com esse negócio de sair com amigo pra ir, esse negócio aí não vai dar coisa boa não, você tem que ficar na sua, fica em casa, fica quieto, você não vai arrumar encrenca". E eu acho que era muito esse lance do medo da autoridade dele, sabe. Não tipo, sabe, ele via com um negócio com medo essa ideia de: "Ah, você vai estar zanzando pela rua, e aí vai dar problema, e aí você sei lá, polícia", coisa assim, né. E
eu cresci vendo isso, né, eu cresci vendo um cara que trabalhava, chegava em casa cansadão e não conversava muito, ia assistir o jornal dele, não falava muita coisa, né. E eu cresci com essa ideia de ter um medo daquele papel da autoridade também, de, sabe, de ficar meio assim, com o pé atrás e tal, né, com coisa de chefe, com coisa assim. E eu cresci sendo absurdamente quieto igual ele também, sabe. Aí entra aquela ideia de que não tem como você saber exatamente o que que é você, o que que é transtorno, ou se tudo é você e tudo é o transtorno junto, né, é muito complicado. Que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né. E a gente, por exemplo, eu percebia que eu não treinei, na minha infância ou até na adolescência, eu não treinei a minha comunicação, porque os meus pais eram muito quietos também. Então você não treina isso, nessa parte mais importante que é a sua vida. Vai, dialogar, você negociar alguma coisa, você ser ouvida, você poder falar alguma coisa, né, Uhum. e ouvir de volta e depois fazer, formular as suas frases, aquilo que você quer passar. Então eu vi isso em mim. Eu cheguei ali na fase adulta com medo mesmo de dialogar, de falar o que que eu precisava, de expor as minhas necessidades. Era melhor ficar quieta, fazer o que tem que fazer e ficar Uhum. quieta. E para eu começar a declarar as minhas necessidades foi demorado também. E muda a vida, né, quando você consegue, né, é outra coisa, né. Pelo menos Ali você entender o que você precisa e você conseguir dizer, né: "Olha, eu preciso disso". sim, Parece simples, né? Parece é, simples para quem foi treinado para poder fazer isso, agora se você não é, teve esse estímulo, né. aham. Tem tem um episódio com a Tata que ela tem o podcast dela é o Tribo TDAH, acho que ele é um dos maiores, assim, sobre o TDAH. Se eu não me engano, foi o primeiro podcast sobre o TDAH brasileiro, sabe, que não tinha antes dela. Ela fala que tem esse negócio do que você estava falando agora aí, eh, acabou de falar agora mesmo e fugiu total enquanto eu estava falando do De se comunicar, de treinar a isso. comunicação. É, ela estava falando sobre a ideia tem muito a ver com a ideia do trauma que você falou, e mas você ter um receio de, sabe, parece que você tá, num papel meio de errado o tempo todo, né, sabe, parece que você tá meio não Se posso defendendo, né. "Nossa, eu é, vou precisar de um advogado para viver daqui a pouco", né, já sim, parece que é uma se coisa explicar demais, absurda. né. Tentar se explicar às Uhum. vezes demais no trabalho, achando que eles já vão, eh, pedir para você se explicar alguma coisa, às vezes não, né. Sim. Às vezes você só Ela tem que entregar o trabalho e pronto. então, eu lembro quando ela estava no episódio lá do Quem Você Pensa que ela falou que ela acha, assim, fantasticamente do neurotípico. Porque ela é, assim, fantástica no sentido de, cara, eu não consigo fazer a menor ideia de como funciona desse jeito, sabe, de conseguir fazer as coisas, assim, sem ter problema nenhum com isso, sabe, coisa que, pra gente parece um obstáculo absurdo, pra eles é só mais uma segunda, sabe. Pois é. Teve algum momento, assim, isso que você falou de ser chamado na escola dos seus filhos foi um ponto de virada para você, da do seu filho foi um ponto de virada, porque aí você começou a entender, até se entender melhor também, né. Foi o Mas ponto de virada, né, porque eu não saberia, né, não faria eu ir atrás de podcast sobre TDAH, e eu não nem saberia nunca, que eu nunca você ia, entendeu? né. E aí, assim, eu tô agora foi uns 3 anos atrás, então eu estava beirando 39 para 40 mais ou menos, e eu passei a minha vida inteira assim, sabe, sem diagnóstico. Então, pra mim era só até então era só eu sou assim", sabe. Tipo, a minha personalidade é essa, né. E descobrir isso me deu até uma leve crise existencial, no sentido de o que que eu sou de verdade e o que que é TDAH, né. Você teve que passar a limpo algumas coisas, né. Sim, tive sim. E tem coisa que até hoje, assim, tem coisa que o meu psicólogo fala,
que é simplesmente, cara, você é a consequência de você com TDAH, então, não tem como separar totalmente o que que é você e o que é TDAH, então tem coisa que eu não tenho resposta até hoje pra falar, tipo: "Ah, isso aqui é só eu, isso aqui é só TDAH, ou é eu e o TDAH", entendeu? E você faz terapia com um psicólogo, né? Com um homem. Psicólogo. É. E você acha que isso fez diferença, assim, pra você? O Ser fato dele homem ser ou homem? psicólogo? O fato dele ser um psicólogo homem? Não, não, assim, talvez por conta da parte introspectiva, alguns assuntos para mim seriam muito pior se fosse para falar com uma mulher, para eu me sentir à vontade de falar com a mulher. Mas para a maioria do resto, que é falar de coisas mais, rotineiras, assim, eu acho que eu falaria tranquilamente com mulher também, sabe. Talvez tenha um negócio da identificação também, né, porque tem coisa que você consegue, o psicólogo consegue, tipo, te dar um ponto de vista até melhor por ele ter alguma coisa muito parecida também, né. Sim. Pra eles Mas eu acho eles podem te entender melhor como homem, né? isso, isso. Mas eu acho que, assim, não seria fundamental, sabe, tem que ser um psicólogo homem. Eu acho que o mais importante, e isso é uma coisa que o pessoal vem martelando bastante hoje em dia, pra mim o fundamental independente se é homem ou mulher, ele tem que dar um match. É quase um relacionamento ali, um Tinder, sabe. Tem que ter Te uma conexão ali, né? tem que ter uma conexão, porque, se não existir essa conexão, cara, você vai se sentir, como se não estivesse falando a mesma língua, sabe. Eu tô falando A e ele tá falando que a solução é B, mas pra mim não faz sentido, né. Então aí pra mim é fundamental. E eu acho que eu passei só por um antes do que eu tô hoje. Eu passei por um, eu tinha um problema com essa ideia do people pleasing, que é tipo, você não tá batendo ali, não tá dando esse match, mas eu não conseguia dispensar ele, sabe. Eu tinha um problema de preocupar, falar: "Ó, não tô conseguindo render com você", né. Teve todo um processo pra Não eu deu conseguir match. dispensar. É. E é muito comum pra qualquer pessoa chegar e falar assim: "Ah, não tá dando certo, eu vou procurar outro", né. Pra mim foi um trabalho chegar nele e falar assim: "Ó, não vou continuar com você não", Nossa, isso é né. muito alta sensibilidade, né? Muito, né. Porque a Eu gente fica ficava se preocupadaço. preocupando, né. E se, assim, hoje tudo em cima de tudo isso que você já sabe, qual seria o principal conselho que você daria para uma pessoa que recebeu agora o diagnóstico de TDAH ou que, acha que tem TDAH, mas não tem um diagnóstico? Qual seria, assim, seu conselho? Pra mim, o que eu acho que foi mais importante, até do que os remédios, foi a terapia, sabe. A ideia de você, entender exatamente porque são padrões, né. Você tem esses comportamentos por conta do transtorno, e aí você conversando, você consegue entender quais são esses comportamentos, quais no que você tá ali insistindo que não tá dando certo, porque você não tá percebendo, né. Então pra mim eu acho que a terapia foi o que resolveu mais. O remédio eu passei por uns 3 diferentes pra chegar no que eu tô agora. Ele dá um complemento pra eu ter ânimo pra fazer coisas que antigamente falavam pra mim fazer, eu já desanimava na hora, sabe. Mas a terapia ela me ajudou na ideia de organização e de entender melhor tudo que está acontecendo com a mente, né. Eu diria que é mais importante, procurar conversar com alguém que entende sobre isso para se entender. O negócio do remédio tem gente que vive sem até, sabe. E consegue se organizar de um jeito que vive sem tomar remédio nenhum. Mas, sem terapia um TDAH é impensável. Porque Entendi. tem, né, por exemplo, o negócio do que é padrão e que eu já vi muita gente, com esse problema, é que, assim, é difícil para quem é TDAH ele entender que tudo que ele procrastina,
ele não tá, tipo, prejudicando só ele, sabe? Ele tá prejudicando um monte de gente. E na cabeça do TDAH é assim, ah, mano, eu só não quero fazer isso agora, depois eu faço, sabe? Então, de repente, ele falando com uma pessoa, ela entende que tem o padrão aí, e que ela consegue colocar na cabeça da pessoa que ela é muito mais do que só ela mesma, que ela tá interferindo numa rede toda e de repente família, trabalho, etcétera, vai fazer uma diferença absurda, sabe. Você sabe que esse doutor Gabor Maté falou outro dia sobre a questão da percepção do tempo, né, que ele tinha Sim. também. Porque ele falou: "Olha, eu tinha um compromisso tal hora, estava muito próximo do compromisso e eu achava que eu tinha todo o tempo do mundo ainda, para me trocar, para me arrumar, então eu sempre estava atrasado". É, eu sou assim, chamam de, miopia temporal, né. Aconteceu Isso. comigo não tem 2 semanas, eu tinha uma perícia do INSS pra ir, porque eu fiz uma cirurgia, tô afastado, né. E, cara, pelos meus cálculos, eu estava com tempo suficiente, eu cheguei atrasado, não me atenderam, tive que remarcar. Tô esperando pra chegar na data que eu remarquei pra poder passar na perícia aqui, porque, tem uma cegueira temporal mesmo, sabe, eh, quase tudo não é só temporal, quase tudo na cabeça do TDAH, quando tá na cabeça ainda, parece mais simples do que é de verdade, sabe. Entendi. Eh, então parece que você tem mais tempo do que você tem, aí quando tem coisa que você olha um projeto que você pensa assim: "Cara, isso aqui é rapidão, eu faço", sabe, um exemplo disso, teve um tempo que eu comecei a fazer tatuagem, sabe, foi uma das coisas que eu desisti no meio do caminho, né. E pra mim era assim, eu olhava alguns desenhos e eu falava: "Ah, isso aqui dá pra fazer em 3 horinha". Cara, era desenho de 8 para 9 horas, sabe. Sei. Que era humanamente impossível você fazer em 3 horas, mas na minha cabeça era mais simples do que era de fato, entendeu. E Aí quando você se se você não tem esse conhecimento, olha o tanto de coisa que você vai ouvir das pessoas, exatamente, né. exatamente, você vai ser o É. o atrasado sempre, você vai ser o que demora mais pra fazer as coisas sempre, O que desiste das que coisas, desiste. né, Sim, o que não tem ânimo. tudo isso, tudo isso. Fora que tem muito associado com o TDAH esse lance da sensibilidade mesmo, né. Pra luz, pra som, pra barulho, pra movimento, então você fica sendo meio que o estranhão mesmo, olha: "Ah, esse cara ali é meio estranhão, hein". E assim, depois desses 50 episódios, né, que você já fez no seu podcast, de todas essas pessoas que você já conversou e tudo isso, né, que aconteceu desde a época da pandemia, o Covid e tudo mais. Hoje você já tem uma noção, assim, de quem você quem você é? Que é a pergunta que você faz no final do É. seu podcast. Quem Cara, você eu pensa que é? eu tenho uma noção, mas é aquela assim, acho que a melhor resposta que me deram é uma que pra mim, ela responde até por mim também, que foi um amigo meu que é psicólogo, é o Lucas Lujan, ele falou que, cara, que era temporário, que ele não conseguia, dar uma resposta tipo: "Eu sou isso". A resposta era: "Eu sou isso agora", sabe. E só que assim, eu tô, num processo, tô mudando e assim, se você me perguntar amanhã, talvez eu não seja isso mais, né. Eu diria que coisas que sempre estiveram comigo, assim, que é uma das coisas que eu costumo falar quando perguntam, é que eu sou muito curioso, né, então eu tenho interesse em história, eu acho que eu gosto de podcast por isso, porque eu tenho interesse em ouvir pessoas contando histórias. Às vezes são histórias que, assim, que não tem por que eu ter interesse nela. Às vezes é uma história que não tem nada a ver com o meu mundo, mas eu gosto de ouvir as pessoas falar. Então eu acho que pra mim é muito fácil, ter um podcast por isso, porque eu gosto de ouvir as pessoas falar. Geralmente quase todo mundo fala que eu deixei elas muito confortáveis, né, pra expressar tudo o que queria e tal, porque, assim, do mesmo jeito que eu ouço o podcast de outras pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas falando, entendeu. Sou curioso sobre as histórias de vida e tal, né.
Isso é uma da isso pra mim define bastante o Ricardo, um curioso, né. Eu gosto de conversar, então, por mais que não aparente, né, porque com essa ideia da introversão, quem me conhece pessoalmente talvez não tenha essa mesma impressão num primeiro momento, né. Eu preciso de um lugar seguro pra me soltar. A partir do momento que eu me soltei, aí já era, aí a conversa vai embora. Mas acho que eu sou esse, cara, o cara que gosta de falar e o cara que é curioso, que gosta de entender as coisas. Mas é muito mais fácil para a gente ter uma conversa, assim, a 2, né, que Aham. você possa falar coisas, assim, mais profundas, do que você chegar num lugar e perceber que ninguém tá se importando com o que você vai falar ou não. Por exemplo, networking, né, Ai, que você tem que ir ali, você tem que falar alguma coisa, e você tem que ouvir o que as pessoas estão falando, mas ninguém tá interessado em nada, né. é, e eu tenho um problema com o que eu diria que, assim, muito comum quando a minha mulher fala de mim para algum colega do serviço, né, ou até mesmo para mim, já falaram isso, é muito comum o homem hétero normal me achar estranho, porque eu tenho um problema absurdo com coisas que não me interessam, sabe. Tipo, eu não tenho interesse nenhum por futebol, por exemplo, sabe, meu interesse é zero do tipo de alguém perguntar o que tá acontecendo em qualquer campeonato, eu não tenho a mais vaga ideia do que tá acontecendo. É zero, né. Eu não tenho interesse no sentido dessa paixão que o brasileiro tem por carro, por exemplo. Cara, o meu carro ele só serve pra me levar pra onde eu quero ir só, né. Eu não tenho essa paixão de: "Ai, o meu carro eu troquei isso aqui, coloquei aquilo, e eu passei o meu domingo lavando ele", zero, zero. E então nesse sentido, é meio difícil eu começar aquelas conversas convencionais do tipo: "Que time você torce?". "Ô, esse é o seu carro, seu", cara, isso aí pra mim é é conversa vazia, sabe. E ao mesmo tempo eu te entendo muito, porque ao mesmo tempo que a gente tem essas preferências, a gente não se incomoda que as pessoas tenham as preferências delas, né. Eh, a gente não, pelo menos eu vejo, assim, que eu não tento mudar a opinião das pessoas. Uhum. Eh, eu sempre me achei uma péssima vendedora, né. Então eu não tenho, assim, ok, você pensa isso, ótimo, se tá bom para você, tá Sim. bom, eu não vou tentar te fazer mudar de ideia. Então, para vendas isso é péssimo, né. É. Eu diria que eu acho até engraçado, porque, por exemplo, se eu falasse com alguém no meu podcast, que ele fosse falar o episódio inteiro sobre carro, pra mim seria interessante. Mas, assim, o meu problema tá naquele lugar da conversa cotidiana, sabe, de eu ter que estar ali falando um diálogo sobre carro ou sobre o jogo de ontem à noite, ali sabe, trocando ideia, não porque roubaram, não porque foi pênalti, porque não foi. O meu problema tá ali, sabe, nisso. Se alguém vier pra me dar uma palestra aqui sobre, porque a história do futebol é isso, aquilo, talvez eu fosse achar interessante. Achar interessante, né. Ai, legal, passou muito rápido mesmo. A gente vai ter que Você vai ter que me convidar de novo para ir no seu podcast para a gente continuar a conversa. Com certeza, vou sim, já tá na hora de voltar, já tem mais de 1 ano, pô. É. Muito Vou obrigada. sim. Ricardo, tem alguma coisa que você queria falar mais, assim, que eu não te perguntei e Assim, quando eu estava pensando sobre o negócio da sensibilidade, é uma coisa que talvez futuramente eu até faça algum episódio sobre isso, que eu acho que, assim, que por mais que a gente foque no que é problema, no que atrapalha, no que é ruim, cara, eu acho que, assim, o lado bom também é legal, né. Porque eu penso que, por exemplo, toda essa minha inclinação para a arte, para aprender, por exemplo, como eu tinha dito, eu aprendi a desenhar sozinho, eu aprendi a tocar bateria sozinho, eu aprendi a fazer esse rolê inteiro do podcast aqui, de entender, gravar e falar, não sei o quê, sozinho, porque para mim tem uma sintonia fina ali, uma sensibilidade que
não é todo mundo que tem, sabe, que me faz, olhar para aquilo ali e falar: "Não, dá para melhorar isso aqui", sabe, dá para eu, mergulhar mais dentro disso aqui, entender melhor e, sei lá, eh, apesar de toda a desvantagem, eu acho que tem a sintonia fina ali de quem tem uma sensibilidade, ela é uma vantagem, até em relações, até entender pessoas como a gente tinha conversado de você, conseguir ler pessoas melhor, né, até nesse sentido. Sim, a gente tem uma tendência a focar nos desconfortos, né, Aham. e a gente acaba esquecendo de falar de tudo de bom, né, que todos os recursos que a gente acaba desenvolvendo, né, porque, Sim. ok, você teve que desenvolver um olhar mais aguçado e onde é que isso vai te ajudar, né, no trabalho, por exemplo, se você for líder de uma equipe, você conseguir identificar ali o humor das pessoas da equipe, você está olhando o que muita gente não está olhando, né. Uhum. Eu acho até que se a gente fosse, por exemplo, eu e você, se fosse, por exemplo, tivesse disposto a encarar um 5 anos de psicologia, eu acho que a gente ia ser um senhor psicólogo, sabe. Porque tem a capacidade de olhar pra coisas, assim, prestar atenção, ouvir, entendeu. Eu acho que tranquilamente, sabe. Exatamente. Exatamente por essa sensibilidade. E um outro recurso que você falou da arte também, como a gente tem, muita profundidade, né, a gente gosta de descer nos assuntos, de entender mais os Aham. assuntos, essa sua curiosidade de conversar com várias pessoas diferentes, isso faz com que você tenha um mundo interno muito rico, e Sim. você precisa alimentar esse mundo interno. Como é que você vai Uhum. fazer? Vendo filme, lendo livros, ouvindo música. E essas coisas, assim, música é uma coisa que me emociona demais, porque eu ouço música de um jeito diferente de uma pessoa que não seja altamente sensível, por exemplo, né. Aham. Porque quando eu estou ouvindo aquilo, aquilo se encontra com tanta coisa que eu tenho por dentro, Sim. né, e isso fica grande demais, né. Espetáculo, assim, ao vivo, eu sempre choro. É mesmo? Sempre choro, choro em novela, choro em filme. Aham. Então, mas é porque um detalhe ali se conectou com tudo que eu já li, com tudo que eu já vi, né. Aham. Então isso é um recurso muito grande também, né, de você ter Pois é. esse senso, né, artístico, e Sim. é isso. É, dá pra falar pra quem tá ouvindo que nem tudo são pedras, né. Tem Não. algumas flores no caminho também. E eu acho legal você falar isso, porque eu gosto bastante de um psicólogo, né, que é o Martin Seligman, que ele criou a psicologia positiva. E Uhum. ele fala que ele sentia que a psicologia, durante muito tempo, ficou direcionada mais para cuidar dos problemas das pessoas, Uhum. né, e se focava muito nessas questões dos problemas, né, e nada nos recursos. Então ele falou assim, que Pois. a tendência, se você começar a olhar para os recursos que você tem, é eles aumentarem e os seus desconfortos diminuírem. Agora, se você Olha. ficar focando no desconforto, ele também vai aumentar, né. Então a gente tem que fazer um Aham. episódio só dos recursos agora. Ah, olha aí. Já tem ideia aí, vamos guardar já. Muito obrigada então, Ricardo, por você ter disponibilizado o seu tempo, né, para a gente falar um pouquinho de TDAH, alta sensibilidade. Essa semana eu coloquei um episódio no ar, que eu entrevistei um homem também altamente sensível e ele fez um grupo para homens altamente sensíveis, que é tão difícil, né, Pô. os homens, eles não gostam nem de ouvir a palavra sensível. Me Então tá muito interessante também e calhou de eu entrevistar você essa semana, outro homem sensível. Muito bom. olha, eu vou ouvir já isso aí, já fiquei interessado. Legal. Eu curti demais a conversa, como eu tinha dito um pouquinho antes da gente começar a gravar, e agora no final também, falando sobre o quanto eu gosto de conversar, eh, cara, o tema em si já me atrai bastante, né, tanto da sensibilidade quanto do TDAH
relacionado com a introversão, tudo isso. Porque eu continuo, e eu acho que isso aí, eu acho que não cessa nunca, cara, continua o processo de me entender, sabe? Então, quanto mais recurso eu tenho, melhor para mim é entender. Então, é um tema que sempre me atrai atenção, né? E a gente conversou aqui que, como você bem falou, passou voando. A gente trocando ideia aqui, passou voando. Então, para mim foi maravilhoso. O teu convite já tá separado já também para fazer mais episódios daqui a pouco e é isso. Isso aí, vamos conversar. Obrigada, Ricardo. Até a Nada. próxima. Tchauzinho. É isso. E assim, a gente chega ao fim de mais um episódio da nossa segunda temporada. Espero que a história do Ricardo tenha te inspirado tanto quanto me inspirou. Que ela te lembre de que descobrir quem você é nunca é tarde demais e que seus recursos estão aí, esperando serem reconhecidos. Temos mais de 20 episódios feitos com muito carinho, sempre aqui, esperando por você. Vou dar uma pausa para me recolher um pouco, honrar minha própria introversão e voltar renovada com novas conversas e novas histórias. Se a nossa conversa te inspirou, por favor, compartilhe. Pode ser que essa mensagem também floresça em outra pessoa. E não se esqueça de seguir o podcast no Spotify e no YouTube. Deixar sua avaliação e seu comentário faz muita diferença para mim. Levemente Introvertida é um trabalho totalmente independente e cada gesto seu ajuda essa mensagem a chegar a quem precisa ouvir. Antes de encerrar, eu quero te lembrar de algo. Somos únicos como somos. Cada um de nós reage de forma diferente aos desafios da vida. Introvertidos e extrovertidos estão do mesmo lado, ok? Todo mundo quer ser mais feliz. Que você encontre leveza nas suas pausas, coragem nas emoções e beleza na sua própria sensibilidade. Um ótimo dia para você e até a próxima temporada.